Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem vos fala é o irmão Heron, está aqui do meu lado o irmão Paulo também. E nesse momento difícil aí que estamos enfrentando, nós temos uma palavra de Deus ao seu coração. Você que tem passado tempestade, você que tem perdido algum ente querido da sua família, que Deus possa vos confortar nessa hora. E de todo o nosso coração nós queremos trazer uma palavra de Deus ao seu coração, que eu vejo que nesse momento só o nosso Deus que pode nos confortar, meu irmão, nesse momento em que estamos enfrentando. Então vamos deixar aqui alguns versículos da palavra de Deus para o seu coração, para a sua meditação, tá bom? Vamos estar lendo aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8 e versículo 23, que diz assim o texto sagrado: E entrando ele no barco, Jesus entrando no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Meus amados irmãos, nós queremos estar aqui meditando um pouco nesse texto sagrado e vendo alguns detalhes aqui que a palavra nos chama a atenção para nosso aprendizado nesse momento tão difícil que enfrentamos. Podemos ver aqui que o texto fala que os discípulos seguiram a Jesus, entraram em um barco e atravessaram para o outro lado, e ao atravessar eles se encontram diante dessa situação, eles enfrentam uma tempestade. Momento difícil, mas um momento em que eles já tinham passado. Eles já eram homens pescadores, a maioria era pescador, e já tinham enfrentado essa situação. Não é, irmão Paulo? E se nós formos meditar um pouco mais a fundo, meu irmão, nós vamos ver que a palavra deixa bem claro que mesmo estando com Jesus, nós vamos passar por tempestade. É verdade. Porque às vezes é apregoado um evangelho fácil, um evangelho de prosperidade, e a verdade é que o evangelho é difícil. Mas a Bíblia nos relata que no mundo nós vamos passar por aflições. Mas aquele que está conosco é maior do que o mundo. Eu gosto de estar lendo o texto, irmãos, e relendo ele para que os irmãos vão acompanhando. Todos que nos ouvem, que estão nos vendo através desse vídeo. Olha que é que o texto, no versículo 23, ele começa a dizer: E entrando ele no barco, Jesus entrou no barco. Aí o que é que acontece? Seus discípulos o seguiram. Então veja que os discípulos enfrentaram a tempestade porque seguiram o Mestre. Não é, irmãos, porque nós seguimos Jesus, não é porque você entregou sua vida a Deus, não é porque você aceitou a Cristo como seu Salvador, que você não vai enfrentar dificuldade. Esse evangelho, como o irmão falou agora há pouco, que estão pregando, é um evangelho que é tudo fácil, que é um evangelho de riqueza, um evangelho que só visa prosperidade, só visa algo material. Não é o evangelho que Cristo veio nos trazer. Veja que os discípulos, por seguir Jesus, enfrentaram a tempestade. Jesus entrou no barco, e diz o texto aqui no versículo 23 que os discípulos seguiram ele e por isso enfrentaram a tempestade. Porque se os discípulos não estivessem no barco, eles não tinham enfrentado aquela tempestade, mas por seguir Jesus, enfrentaram a dificuldade. Enfrentaram um momento ao qual eles nunca tinham enfrentado, porque tempestades eles já tinham enfrentado e tinham saído ilesos, tinham saído vivos. E nesse momento ele se depara com uma situação que eles não puderam dar conta. E veja que não foi só um que estava no barco, 2 ou 3 não. Estavam todos no barco e o próprio Jesus, o dono de tudo, estava no barco. Mas mesmo Jesus estando na situação, irmãos, a tempestade vem, a luta vem, não é, irmão Paulo? É verdade. Mesmo Jesus estando no barco, a luta vem. Mas se nós formos meditar, irmão, no versículo, nós vamos ver, um pouco mais abaixo, que eles, mesmo com medo, mesmo sendo dominados pelo medo, eles despertaram a pessoa certa. Podemos ver também aqui no texto que os discípulos já está dizendo o nome, irmãos. Ele é discípulo, eles estavam aprendendo com o mestre.
veja que Jesus estava enfrentando a mesma situação que os discípulos. Só que Jesus, a presença de Deus já estava nele. Os discípulos estavam aprendendo. Veja que a mesma situação os dois estão enfrentando, os discípulos e o mestre. Agora observe no texto, onde que Jesus estava? Jesus estava dormindo, irmão. Jesus não estava dormindo só por causa do cansaço, não, porque os discípulos também estavam cansados. Os discípulos também passavam a noite em oração junto com ele, caminhando, andando com fome e enfrentando toda a situação. Os discípulos também estavam cansados. Veja que quando Jesus estava no jardim lá orando, os discípulos estavam dormindo. Então os discípulos estavam cansados também. Mas olha, os discípulos nessa situação estavam tentando lutar com as próprias forças. E olha o que é que o mestre estava fazendo, dormindo, descansando, porque ele sabia que estava no controle da situação. E quem está no controle, irmão, que é o nosso Deus. Então esse momento que você está passando na sua vida, esse momento de dificuldade, essa tempestade que se levantou de uma hora para outra que você não entende como, saiba que tem alguém que tem um controle dessa situação. E é esse alguém que nós estamos anunciando agora nessa tarde através desse vídeo, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem todo o poder, irmãos, todo o controle de toda a situação. Basta tão somente nós confiarmos nele. Foi isso que os discípulos aprenderam naquele momento. Os discípulos lutaram, se esforçaram, mas não conseguiram sair da situação que eles estavam. E é assim que acontece na nossa vida, né, irmão Paulo? A gente luta, a gente tenta com as nossas próprias forças, a gente batalha, a gente luta, fala com um, corre para um lado, tenta de outro e não consegue. Porque tem coisas, irmãos, que só é o nosso Deus que pode fazer. E é a Ele que temos que recorrer, não é, irmão Paulo? E coisa boa é recorrermos a Jesus Cristo, irmãos. Porque muitas das vezes nós procuramos recorrer a pessoas que não podem resolver a nossa solução. Nós sabemos que estamos passando por pandemias, por mortes, estamos passando por uma grande tempestade, mas nada melhor do que estarmos com Jesus no barco. Não significa, irmãos, que Ele estando em silêncio, que Ele não está trabalhando. Não significa que Ele estando em silêncio, Ele não está operando. Eu quero dizer que a pandemia pode ser grande, a doença pode ser grande, você pode ser desenganado pelos médicos. Mas apesar disso tudo acontecer, nós queremos dizer que a última palavra ainda sai da boca de Deus. Que tem pandemia, mas o nosso Deus é maior do que essa pandemia. Tem tempestade, mas a tempestade é pequena, é pouca. E quando Jesus se levanta, a tempestade tem que se acalmar. Não é porque Ele está em silêncio, que significa que Ele não está operando. Os discípulos, irmão Paulo, correram, despertaram Ele, disse: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então veja que o medo da morte, irmão, bateu no coração daqueles homens, a ponto dele gritarem ao mestre e dizer assim: o senhor não está vendo, nós vamos perecer, nós vamos morrer. O medo da morte estava ali no coração daqueles homens. E é isso que a gente tem visto as pessoas enfrentando, irmãos, o medo da morte. Mas saiba que tem alguém que é maior do que a morte, que está do nosso lado, que está conosco, que está com você aí nesse momento, agora nessa situação que você está passando. Ele nos ama e está do nosso lado. É verdade. Se Cristo está no barco da sua vida, meu irmão, a vitória é certa. A tempestade pode ser grande, mas se Cristo está no barco da tua vida, não é a tempestade que para de pé, que fica de pé perante a presença do nosso Deus. O versículo 26, irmão Paulo, diz assim: e eles disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Então, nós aprendemos algo aqui, irmãos, queremos deixar nesses poucos minutos aqui para o seu coração, para a sua vida, a resposta de Jesus para os discípulos. Veja que Jesus olhou para os discípulos, viu a situação, mas olhou para eles, não olhou para a situação, para a tempestade, olhou para os discípulos, porque o nosso Jesus, ele quer nos ensinar. A todo momento ele deseja nos ensinar a passar as situações da vida. E ele olhou para os discípulos e disse: homens de pouca fé, por que temeis? Então eu e você, irmãos, você que nos assiste nesse momento, você tem fé. Não sei se é muito grande, se é pouca, mas eu sei que você tem algum tamanho de fé no seu coração. Então é essa fé que você tem que usar nesse momento difícil que você se encontra, que você está passando. Se está tudo bem, glória a Deus também por isso, mas tem muita gente passando por momentos de aflições. Então essa pouca fé que você tem que usar. É na sua pouca força, na muita força, em qualquer tipo de força que você esteja. Eu não sei se é muita, se é pouca, mas é nesse momento que você tem que usar essa pequena fé
e clamar ao Deus que pode resolver essa situação, porque somente Ele pode resolver essa situação. E ele disse assim: homens de pouca fé, por que temeis? O que é que Jesus ele estava querendo dizer com isso, irmãos? Porque vocês estão temendo por causa de uma tempestade, por causa de algo que está vindo na sua vida que você não pode resolver, porque você está vendo e é impossível aos seus olhos, é por isso que você está temendo. E Jesus disse: homens de pouca fé, por que temeis? Então ele não quer, irmãos, que você, nem eu, nem irmão Paulo, ninguém tema. O temor não vem de Deus, o medo não vem de Deus. Ele quer que a gente use essa fé que está dentro de nós. Eu não sei se muito ou pouco, mas ela está dentro de você. Ele quer que você use essa fé. Eu me recordo agora, irmão, só para encerrar o vídeo, para não ficar longo. Eu me recordo a um irmão que estava passando uma situação, uma tempestade também que se levantou no seu lar, irmão Paulo. E ele, trabalhando na usina comigo, e ele falou assim: irmãos, está uma tempestade no meu lar, na minha casa, eu com a minha esposa, e o negócio está terrível, a tempestade se levantou e não quer baixar. E muitas vezes a gente fica recorrendo somente a orar, irmãos. Não que não devamos orar, devemos estar em oração. Mas há momentos que temos que agir. Não é só orar. A gente ora para quando chegar no momento da dificuldade a gente usar a fé e agir conforme Deus nos ensina. E esse irmão, eu conversando com ele, Deus me deu uma direção. E eu falei algo de Deus para ele chegar em casa e usar a autoridade que Deus já deu, irmãos. Foi isso que Jesus estava falando para os discípulos. Ele já tinha dado autoridade para os discípulos agir em qualquer situação, em toda a força do mal, em tudo, desde o início, desde a criação do mundo. Deus deu autoridade a Adão para ele dominar, para ele reinar, para fazer o que ele quisesse, irmão, sobre tudo. E foi isso que ele tinha dado aos discípulos, já estava ensinando. Por isso que ele falou: por que vocês temeram, homem de pouca fé? Era para vocês agir, é isso que ele está falando, irmãos. Então, esse irmão conversando comigo, eu aconselhei ele, falei um pouco do amor de Deus, do que Deus tem para nós. E ele chegou no seu lar e usou essa autoridade, irmão Paulo. E eu me recordo que ele me contando que chegou na sua casa, a mulher tinha saído, a esposa dele tinha saído, e ele chegou e começou a orar dentro de casa e começou a estender as mãos nos quartos das crianças, no quarto dele, e dizendo: está repreendido, Satanás, saia do meu lar, você não pertence a esse lugar. E começou a repreender, irmãos, a expulsar toda a força do mal, porque Deus nos deu essa autoridade de expulsar todo o mal da vida que queira nos perturbar, que queira vir contra nós, que queira nos tentar. Nós temos autoridade para repreender e expulsar todo o mal. E foi isso que ele fez. Ele entrou na sua casa, começou a orar, estendendo as mãos, e ele foi para o quintal. Ele foi mais além, irmão. Ele chegou no quintal, é negócio de crente, é negócio de quem crê. Ele foi para o quintal e disse: aqui também você não vai ficar, Satanás, saia, você está expulso agora em nome de Jesus. Irmãos, e ele sentiu uma paz que ele não tinha sentido ainda, ele não tinha sentido aquela paz. Ele sentiu uma paz no seu lar. Ele viu que quando a sua esposa chegou, o semblante já foi outro. Então ele usou a autoridade que Deus tinha dado. Ele estava somente orando, orando, orando. Tem um momento de orar e tem um momento de agir. Jesus se afastava para o deserto, não é, irmão Paulo? Para muitas das vezes se colocar em oração, se reservar ali com Deus em oração. Mas ele voltava na unção e começava a agir. Ele começava a ordenar, ele começava a curar. Então é oração, irmãos, e ação. Então, nesse momento que você está passando, nessa tempestade, use essa fé que Jesus falou: homens de pouca fé. Não é que você não tenha, você tem. Então, use esse pouco de fé que você tem, porque Jesus, como eu estava conversando há pouco com o irmão, se nós tivermos fé, isso foi Jesus que falou, irmãos, do tamanho do grão de mostarda, nós vamos fazer grandes coisas no nome dele, para a glória do nome dele. Então, use essa fé que você tem. Ordene com autoridade esse mal que está assolando a sua casa, a sua família. Eu não sei que tempestade que tem se levantado na sua vida. Eu não sei que tipo de tempestade, se é financeira, se é na saúde, eu não sei. Mas você sabe que está passando. Então use a autoridade que Deus lhe deu. Use essa autoridade e repreenda no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. E tenha certeza que a vitória já está garantida. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, pelo nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar com o irmão Paulo agora para fazer o encerramento. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, que nos assistiu até agora o momento. Espero que
você compartilhe, se inscreva, peça para que as pessoas se inscrevam também no canal, para a gente poder estar divulgando a palavra, irmãos. Esse é o interesse, a intenção do nosso coração. Não é assim, irmão Paulo? Verdade, irmão. Se nós formos meditando na palavra do Senhor, nós vamos ver que eles se maravilharam ao ver o que Jesus fez. Nós queremos dizer que se você puder usar pelo menos um pouco dessa fé e saber que o nome de Jesus é o nome que tem poder sobre tudo, irmãos, você vai se maravilhar com o que Deus vai fazer na tua vida. Nós estamos aqui pregando placa de igreja, nós estamos aqui pregando religião, estamos pregando Jesus. Ele que tem poder, irmãos, para nos tirar dessa situação. Ele que tem poder para acalmar essa tempestade, e é Ele que estamos pregando, porque só Ele pode fazer a diferença. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, que nos concedeu essa oportunidade. Da mesma forma, igual o nosso irmão falou, compartilhe essa palavra. Creio que você está precisando ouvir, e também creio que mais alguém possa estar precisando ouvir. Seja instrumento de Deus, compartilhe, e que essa palavra possa chegar ao coração de mais alguém. Deus abençoe. Deus possa abençoar, que você receba fé no seu coração, que você receba renovo dos céus, força do céu para a sua vida, e que você possa sair dessa situação glorificando a Deus. E muitas das coisas, irmãos, entenda isso, você que está nos ouvindo e vendo nesse vídeo, muitas das coisas que passamos não tem explicação. Nosso Deus, ele é mistério. Ele muitas das vezes permite, não que Ele queira, mas Ele permite que nós passamos alguns momentos da nossa vida. Mas lá na frente a gente entende e a gente sai mais amadurecido, mais fortalecido de toda a situação, irmão. Ele nunca desampara, Ele não vai lhe desamparar, eu tenho a certeza disso. Ele sempre estará conosco, mesmo no momento que a gente possa bater a dúvida, a pouca fé bata no nosso coração, a gente fique como discípulo clamando, Ele vai estar do nosso lado. Tá bom? Ele sempre vai estar conosco. Receba essa palavra no nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.